Foco na Bíblia, Mateus 16, 28. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. 17, 1 e 2. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles, sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então Jesus ele avisa para os que estão à sua volta, dá um anúncio, né, dos que aqui se encontram. Tem alguns que não vão morrer antes de ver o Filho do Homem na sua glória, no seu reino, antes de me ver na sua glória, no seu reino, Jesus dizendo, né? E você entra no capítulo 17 de Mateus. Mateus está aqui, continua descrevendo, né, o mesmo assunto, e fala que 6 dias depois Jesus toma Pedro, Tiago e João, sobe com eles a um monte alto, depois foi contido aqui na Bíblia como monte da transfiguração, e Jesus se transfigura na vista deles, né? A sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, no capítulo 17, 1 e 2 de Mateus, ele está cumprindo a promessa de Mateus 16 e 28. Né? 6 dias depois de prometer que alguns ali não morreriam antes de vê-lo no seu reino, ou seja, com sua glória, e ele então aponta quais seriam essas pessoas que não morreriam, né? Pedro, Tiago e João, porque 6 dias depois eles estavam vendo o Filho do Homem na sua glória, a glória do seu reino. E por que esse texto ele traz uma série de indagações, de especulações, né? Porque a Bíblia, ela que chegou até nós dividida em capítulos e versículos, né? A divisão em capítulos se deu em 1227, e até, para você ter uma ideia, até 1551 não havia divisão na Bíblia chamada versículos, essa fração, pequeninas frações chamadas versículos, né? E então, a partir de 1551, a Bíblia já se encontrava dividida em capítulos e versículos, né? Isso foi um prato cheio para má interpretação, para interpretação fora de contexto. Por exemplo, quando você vê Paulo citando o Antigo Testamento, você jamais viu ele dizendo, como diz o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Você não vê Jesus dizendo, como diz o profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 16, porque não havia essa divisão em capítulos e versículos. Então, isso dificulta um pouco mais ainda a interpretação dentro de um contexto, porque, infelizmente, né, as pessoas leem a Bíblia de forma fracionada. Quando Mateus escreveu o seu livro, o seu evangelho, ele não queria que os leitores lessem apenas o versículo 28 do capítulo 16. A ideia dele é que a pessoa lesse todo o livro, todo o evangelho de Mateus. Por isso seria fácil de interpretar aqui quais seriam as pessoas que veriam Jesus na sua glória, no seu reino, antes de morrer, né? E não traria tanta confusão para tantas pessoas durante tanto tempo, não é? E era só continuar a leitura. Então o contexto às vezes está dentro do mesmo livro, mas ele salta de um capítulo para outro. Às vezes está dentro do mesmo livro, dentro do mesmo capítulo, basta continuar lendo o capítulo. E às vezes ele salta de um livro para o outro, até de um testamento para outro, né? Como o livro que eu tenho gravado aqui um vídeo que eu tenho gravado sobre Neustan, a serpente de bronze. O contexto dela está em Números 21, 2 Reis capítulo 18, verso 4, e João capítulo 3, verso 14 e 15, né? Então ele saltou de um livro para o outro, de um testamento para outro, né? Então quando Mateus escreveu, ele não queria que o seu leitor lesse apenas fração do seu livro, algumas frações, alguma parte, chamadas hoje versículos, né? Quando Paulo escreveu, por exemplo, a carta aos Filipenses, ele não queria que a pessoa lesse apenas Filipenses 4 e 13, ficasse a vida inteira só em Filipenses 4 e 13, tudo posso naquele que me fortalece, né? Deveria pelo menos ler o verso 12, quando Paulo fala, eu sei estar contente, feliz em qualquer situação, eu sei ter fartura, eu sei ter necessidade, quando ele chega, tudo posso naquele que me fortalece. Mas infelizmente, uma grande parte de cristãos só conhece isso de Filipenses 4 e 13, tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos ajude e nos fortaleça.